O Código de Processo Civil de 2015, no seu artigo 324, determina que o pedido deve ser certo e determinado. Ou seja, um pedido certo é aquele que a parte especifica exatamente o que ela está pedindo, ou seja, não pode ser vago. Já o pedido determinado é aquele que define precisamente a quantidade ou o valor daquilo que está sendo pedido. Não pode ser indefinido. É lógico que há uma exceção, né? Que é o pedido genérico, quando não for possível determinar o valor ou a extensão do pedido no momento, segundo o parágrafo 1º desse artigo. As obrigações de dar, fazer e não fazer, elas são uma classificação, né, do pedido certo. E cada um tem um procedimento diferente quanto ao pedido. E também, consequentemente, ao cumprimento da sentença. A obrigação de dar a coisa certa refere-se à entrega de um bem, ou seja, dinheiro, uma coisa, por uma das partes. Por exemplo, João deve entregar um carro para Maria em cumprimento de um contrato. No processo, a parte pede, na petição inicial, a entrega do carro. Se João não entregar, Maria poderá pedir a execução da sentença, a busca e apreensão do veículo. Caso uma obrigação de pagar quantia, aplica-se o cumprimento da sentença para a cobrança do valor devido, né, segundo o artigo 523. Já a obrigação de fazer consiste em um ato de fazer uma coisa, uma parte deve realizar. Por exemplo, João deve realizar uma reforma no apartamento de Maria. No processo, na petição inicial, Maria pede que João realize a reforma conforme o combinado. Se João não cumprir a obrigação, Maria pode pedir ao juiz que determine uma multa a João. Ou seja, autoriza uma pessoa a realizar as obras às custas de João. Já a obrigação de não fazer, né, bem simples, implica que uma das partes deve se abster em fazer determinado ato. Por exemplo, João não pode construir uma parede que bloqueie a vista do apartamento de Maria. No processo, Maria, na petição inicial, ela pede que João seja proibido de construir uma parede. E caso o João descumpra, vai ser aplicada uma multa ou a demolição desta parede. Já a consideração de débitos, ela se refere que o autor na ação deve reunir, né, na petição inicial, todos os pedidos e fundamentos que tem contra o réu, respeitando o princípio da concentração da demanda, segundo o artigo 322 do CPC. Ou seja, o autor deve ser preciso e completo desde o início. Ou seja, na petição inicial, o autor deve explicar a natureza da obrigação, se é dar, fazer ou não fazer. O pedido deve ser certo e determinado, o que exatamente deseja, seja a entrega de um bem, seja a realização de um ato, de uma abstenção de um comportamento. Concentrar todos os pedidos de forma clara, que o réu saiba, do que está sendo solicitado, e o juiz possa analisar de uma maneira mais certa. Ou seja, a concentração de um débito é basicamente você pegar uma coisa incerta e trazer ela para ser certo. Né? Na época do contrato, você não sabia se o pedido era incerto, porque não havia determinada qualidade. Mas a partir do momento que esse pedido ele se torna uma demanda por descumprimento de alguma das partes, esse processo, esse pedido, ele passa a ser certo. Daí nós chamamos de concentração de débito. O cumprimento da sentença, então, ele vai ser feito ali diante do juiz na sua decisão final, né? Ou seja, a obrigação de dar é o pedido visa a entrega de um bem e do dinheiro. Exemplo do carro. Já a obrigação de fazer, ele quer dizer sobre serviços, sobre a prestação de serviço, sobre fazer algo. Ou, por exemplo, a realização de uma reforma, e no caso de descumprimento, pode exigir uma multa. E também tem a obrigação de não fazer, né? Tudo isso aqui é um resumo. Proibir o réu proibir ele de fazer algo. Né? Então tudo isso deve ser bem fundamentado na petição inicial.